Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nos princípios do livro Prospecção Fanática, do Jeb Blount. A ideia aqui é entender o que de fato a gente precisa para ter um sucesso que se sustenta em vendas. Vamos lá? No mundo das vendas, parece que todo mundo está sempre procurando por um segredo, né? Aquela fórmula mágica, sabe? O tal botão da facilidade que vai resolver todos os problemas de pipeline da noite para o dia. É uma busca que, vamos combinar, é bem frustrante. E como a gente vai ver, é uma baita distração. E é aqui que o livro já chega com os dois pés na porta. Sabe essa ideia de pílula mágica? É um mito, e um mito bem atraente. Mas a realidade do sucesso em vendas, ela é construída em cima de uma base bem menos glamurosa. Trabalho duro, muita determinação e, claro, prospecção fanática. E aqui está o grande paradoxo que o Jeb Blount apresenta. O caminho para se tornar um superstar em vendas é brutalmente simples. Simples, veja bem, mas não é fácil. É uma verdade que de tão óbvia, a gente às vezes nem enxerga. E é exatamente essa diferença entre o simples e o fácil que acaba segurando muito profissional bom de alcançar o seu potencial máximo. Ok, agora a gente vai entrar no conceito que é talvez o mais importante e prático do livro. É quase como uma lei da física, que governa aqueles ciclos de fartura e de seca em vendas, a famosa regra dos 30 dias. A definição é super direta. O que se faz de prospecção em qualquer período de 30 dias vai impactar diretamente os resultados 90 dias depois. Isso não é uma teoria, não é um achismo, é uma lei de causa e efeito. O que a gente planta hoje, a gente vai colher daqui a 3 meses. Simples assim. E quando a gente segue a regra, o resultado é esse aqui. 30 dias de prospecção consistente, e isso leva à construção de um pipeline nos 30 dias seguintes. Aí, nos outros 30 dias, essas oportunidades começam a amadurecer. E o resultado? Depois de 90 dias, um fluxo constante de negócios entrando. É a máquina girando. Agora o contrário é brutalmente verdadeiro também. Se a prospecção é inconsistente, o pipeline fica estagnado. As oportunidades, claro, começam a secar. E 90 dias depois, o que se tem? Um pipeline vazio e o desespero batendo na porta. Uma semaninha perdida de prospecção hoje pode virar uma crise gigantesca daqui a 3 meses. Bom, aí fica a pergunta, né? Se a regra é tão simples, por que é tão difícil de seguir? A resposta não está na técnica, está na nossa cabeça. Vamos dar uma olhada agora nos 3 inimigos internos que mais sabotam o sucesso em vendas. O primeiro inimigo, claro, é a procrastinação. E o livro descreve isso de um jeito perfeito. É a gente tentando comer o elefante inteiro de uma só vez. A tarefa de prospectar parece tão gigante, tão esmagadora, que a reação mais fácil é, não fazer nada, deixar para amanhã. O segundo é o perfeccionismo, e essa é uma armadilha muito irônica. A vontade de ter sucesso é tão grande, a busca pela ligação perfeita é tão intensa, que ela acaba virando exatamente o que impede o sucesso. A gente se prepara e no fim nenhuma ligação é feita. E para fechar essa trinca, a paralisia por análise. Sabe? Aquele estado de ficar travado, perdendo um tempo precioso, se preocupando com todos os e se, em vez de simplesmente ir lá e fazer. É aquela vozinha que diz, só mais um pouquinho de pesquisa, ou só mais um treinamento, antes de começar de verdade. E tudo isso leva a gente para o ponto mais importante de todos. Técnica é fundamental, claro, mas a verdadeira batalha é vencida dentro da nossa mente. Ganhar o jogo mental, isso sim é o que realmente separa os bons dos excelentes. Pensa só num atleta de elite. Qual a chance de essa pessoa saber de cor as principais estatísticas de desempenho dela? Pois é, 100%. O livro defende que os melhores vendedores conhecem os seus números com a mesma precisão. Sabem direitinho quantas ligações precisam para ter uma conversa, quantas conversas viram uma reunião e quantas reuniões fecham uma venda. Essa mentalidade de campeão tem uns pilares bem claros. É uma cabeça que funciona bem sob pressão, enquanto outras desmoronam. É esperar vencer, entrar no jogo para ganhar. É olhar para o fracasso não como um fim, mas como um jeito de aprender e crescer. E o mais importante é entender que sorte é algo que se cria com muito trabalho duro e determinação. Muito bem, agora vamos falar de um hábito. Um hábito simples, mas que é tão poderoso que separa os vendedores de alta performance do resto. É quase um mantra diário que pode fazer toda a diferença. Quando for hora de ir para casa, faça mais uma ligação. 11 palavras, só isso. Esse é provavelmente o conselho mais forte do livro. Esse pequeno ato de disciplina, quando a gente repete dia após dia, ele cria um resultado gigantesco com o tempo.
É essa única ligação a mais que separa o bom do ótimo. É a diferença entre só bater a meta e estraçalhar a meta. Porque essa ligação não constrói só o pipeline. Ela constrói a disciplina que a gente precisa para chegar num desempenho de elite. E no fim das contas, tudo isso, todas as técnicas, todas as regras, toda a mentalidade, tudo se resume a uma única pergunta. Uma pergunta que força a gente a olhar para dentro. No final do dia, a pergunta é essa: o quanto se quer isso de verdade?